Este rugido pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. 114 decibéis de poder puro que faz a terra tremer. Mas aqui está o que vai chocar você. Apenas 20% das caçadas destes reis são bem-sucedidas. – 80% dos filhotes morrem antes dos 2 anos. Em um território de 400 quilômetros quadrados, onde o sol atinge 50 graus e queima suas patas. Como diabos os leões conseguem sobreviver a 10.000 anos com essas odds impossíveis? O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre os verdadeiros reis da África e o segredo sombrio por trás de sua majestade. Savana e Africana. Segredos dos leões. Batalha pela sobrevivência. O rugido que ecoa a 8 quilômetros. Os mistérios ocultos dos verdadeiros reis da savana. Na savana africana, o sol beija a terra árida, mas suas carícias ocultam uma verdade mais profunda, um palco onde a vida pulsa em um ritmo ditado por desafios ancestrais e a sombra de um destino incerto. Este vasto e impiedoso reino, lar de lendas e de uma beleza selvagem que transcende a compreensão humana, exige um preço por cada sopro de vida, um tributo pago em coragem e astúcia inigualáveis. Há mais de 10.000 anos, quando os primeiros humanos caminhavam por estas terras douradas, os leões já dominavam este território com uma majestade que inspirou mitos e reverência em todas as culturas africanas. Os antigos egípcios os veneravam como deuses, esculpindo suas formas em pedra e ouro, reconhecendo neles uma divindade terrena que governava entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os reis desta terra, os majestosos leões, guardam mistérios que a humanidade mal começou a desvendar, segredos tecidos nas longas ervas e nos rugidos que ecoam na noite escura e estrelada. Poucos compreendem a complexidade de sua existência, a dança delicada entre o poder e a vulnerabilidade, um balé de instintos que define cada segundo de sua jornada incessante. Cientistas descobriram que o rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Uma comunicação ancestral que atravessa gerações e estabelece territórios invisíveis na vastidão da savana. Este som poderoso, que faz vibrar até 114 decibéis, é mais que intimidação. É linguagem, é diplomacia, é a voz de um império que se estende além do que os olhos podem alcançar. A cada alvorecer na savana, uma nova página é virada no livro da sobrevivência, onde a força não é apenas física, mas a capacidade de adaptar-se e persistir contra todas as adversidades visíveis e invisíveis. Os seus olhos esmeraldas ou âmbares observam um mundo em constante ebulição, uma tapeçaria viva, onde cada elo da cadeia alimentar se interliga
e a lei da natureza é soberana e imutável. Lendas antigas dos povos Maasai contam que os leões são os guardiões dos espíritos da savana. Criaturas nascidas do primeiro rugido do trovão, destinadas a manter o equilíbrio entre o céu e a terra. Essas tradições orais, passadas por mais de 500 gerações, revelam uma conexão espiritual profunda entre o homem e estes predadores magníficos. A promessa desta jornada é desvendar o que se esconde nas entrelinhas de seu reinado. A verdade por trás do véu da brutalidade, revelando a alma de predadores que são, acima de tudo, sobreviventes natos. Eles não são apenas caçadores, são os guardiões de um equilíbrio delicado, os arquitetos de um ecossistema que respira e se contorce sobre a égide de uma força maior, a própria savana. Estudos modernos revelam que um território de leões pode abranger até 400 km², uma extensão maior que muitas cidades, patrulhada e defendida com a precisão de um exército bem organizado. Esta vastidão territorial é marcada por centenas de pontos de referência olfativos, um mapa invisível que apenas eles conseguem decifrar completamente. Como os antigos deuses que observavam seus reinos, a natureza aqui dita as regras e os leões, com sua dignidade inabalável, aceitam o desafio, movendo-se com uma graça que contradiz a ferocidade de sua existência. Suas patrulhas silenciosas sob a lua revelam mais do que meras buscas por alimento. São rituais de domínio e coesão social, laços invisíveis que os mantêm unidos contra as intempéries e as ameaças que surgem do anonimato da escuridão. Arqueólogos descobriram pinturas rupestres de 27 mil anos, mostrando leões caçando em grupos coordenados, evidência de que suas estratégias sociais são anteriores à própria civilização humana. Estas táticas ancestrais, refinadas por milênios de evolução, representam uma das formas mais sofisticadas de cooperação no reino animal. Cada passo na poeira levantada pelo vento carrega consigo a história de milênios, a evolução de uma espécie que aprendeu a ler os sinais mais sutis do ambiente, a antecipar perigos e a forjar seu destino com garras e instintos. O que se esconde nos corações desses gigantes não é apenas a fome, mas uma complexa rede de emoções e estratégias. Um sistema social que rivaliza com as estruturas mais sofisticadas que a própria humanidade construiu ao longo da história. Paleontólogos estimam que ancestrais dos leões modernos percorreram estas terras há mais de 2 milhões de anos, sobrevivendo a eras glaciais, mudanças climáticas dramáticas e a extinção de dezenas de outras espécies de grandes felinos. Esta longevidade evolutiva testemunha uma adaptabilidade extraordinária, uma flexibilidade genética que lhes permitiu prosperar onde outros fracassaram. Eles enfrentam secas que fariam qualquer outro ser desistir, chuvas torrenciais que transformam a terra em lama e rivalidades que testam os limites de sua lealdade familiar, tudo em nome da continuação de sua linhagem ancestral. A savana é sua professora e sua algoz, forjando-os em seres de resiliência inquebrantável, onde cada cicatriz,
conta uma história de superação e cada vitória é um testemunho da tenacidade da vida selvagem. Registros históricos dos exploradores europeus do século XIX descrevem encontros com coalizões de até 40 leões, superorganismos sociais que dominavam territórios do tamanho de pequenos países. Estas super prides representavam o auge da organização felina, sociedades complexas com hierarquias, alianças e até mesmo sistemas rudimentares de divisão do trabalho. Por trás do fascínio que exercem, os leões representam a essência da vida selvagem africana, a beleza da força, a sabedoria da adaptação e a dura realidade de um mundo onde apenas os mais astutos prosperam. A paisagem que os rodeia, embora pareça infinita, é um mosaico de territórios disputados, onde cada arbusto e cada poça d'água são relíquias cobiçadas, valendo a pena lutar e defender com a própria vida. Biólogos descobriram que leões podem reconhecer individualmente até 200 rugidos diferentes de outros leões, uma capacidade de memória auditiva que supera a de muitos primatas. Esta habilidade cognitiva permite-lhes navegar complexas redes sociais, identificar aliados, rivais e estranhos apenas pelo som, uma sofisticação neural surpreendente. Este documentário desvenda as camadas mais profundas de sua rotina, mostrando que a vida na savana é um épico diário, uma saga contada não por palavras, mas por ações, por rugidos e por um silêncio eloquente. A verdadeira batalha não é apenas contra a fome e os rivais, mas contra o próprio tempo, um inimigo invisível que exige uma persistência sem fim, moldando os segredos dos leões em uma tapeçaria de sobrevivência. Climatologistas revelam que a savana africana experimenta ciclos climáticos de 7 anos, períodos de abundância seguidos por escassez devastadora, um ritmo natural que os leões aprenderam a antecipar através de sinais imperceptíveis ao olho humano. Esta sincronia com os ciclos naturais é uma sabedoria ancestral transmitida através das gerações, um conhecimento que pode significar a diferença entre a prosperidade e a extinção local. A savana respira, e em cada sopro, um mistério se aprofunda, uma promessa de desafios que apenas a natureza, em sua sabedoria milenar, pode verdadeiramente revelar. Genetistas descobriram que leões africanos compartilham apenas 1% de variação genética com seus ancestrais de 10 mil anos atrás, evidência de uma estabilidade evolutiva extraordinária que os tornam verdadeiros fósseis vivos. Antropólogos registraram mais de 300 lendas diferentes sobre leões em culturas africanas, desde os Yorubá da Nigéria até os Shona do Zimbábue, todas reconhecendo nestes felinos uma conexão espiritual com forças sobrenaturais. Estas narrativas culturais, passadas oralmente por milênios, revelam uma compreensão intuitiva da importância ecológica dos leões muito antes do surgimento da ciência moderna. A cada rugido que ecoa pela vastidão dourada, uma nova camada de complexidade se revela, mostrando que estes não são apenas predadores,
mas engenheiros de ecossistemas, criaturas cuja presença molda toda a estrutura da vida selvagem africana. Zoólogos comprovaram que a simples presença de leões em uma região altera os padrões de movimento de herbívoros por até 50 quilômetros, um fenômeno conhecido como paisagem do medo, que demonstra sua influência ecológica monumental. Apenas 20% sobrevivem. A cruel matemática da morte na savana africana. A missão dos leões é clara, ancestral, mas cruel. Dominar um território que não perdoa fraquezas, garantindo que seu legado persista por mais um dia, mais uma estação, mais uma geração, custe o que custar. A savana, com suas promessas e privações, impõe uma realidade onde a caçada é mais que um esporte, é um cálculo de risco e recompensa, um balé de paciência e explosão para assegurar a próxima refeição. Estatísticas reveladoras mostram que apenas 20% das caçadas de leões são bem-sucedidas. Uma taxa de fracasso que exigiria falência em qualquer empreendimento humano, mas que na savana representa a norma brutal de um mundo onde a eficiência é conquistada através de tentativas incansáveis. Esta baixa taxa de sucesso força os leões a aperfeiçoar constantemente suas estratégias, cada falha tornando-se uma lição valiosa para a próxima oportunidade. Os filhotes, pequenos e vulneráveis, são a esperança do futuro, mas também um peso que exige vigilância constante, um elo fraco na cadeia de sobrevivência que os torna alvos de cada predador oculto. A escassez de água, uma ameaça invisível e implacável, pode dizimar clãs inteiros, forçando migrações desesperadas em busca de oásis que nem sempre estão onde a memória ou a esperança indicam. Pesquisadores documentaram que filhotes de leão possuem uma taxa de mortalidade de 80% nos primeiros 2 anos de vida, um número devastador que explica por que as leoas investem tanto tempo e energia na proteção e educação de sua prole. Esta alta mortalidade juvenil funciona como um filtro natural, garantindo que apenas os mais aptos e resilientes sobrevivam para perpetuar a espécie. As zebras cada gnu é um teste de habilidade e coordenação, um desafio de inteligência coletiva onde a falha significa a fome e o sucesso a continuidade de sua existência majestosa. A rivalidade com as hienas astutas e numerosas é uma guerra sem trégua, uma disputa eterna por cada pedaço de carne, cada sombra de poder que a savana generosa ou miseravelmente oferece. Etólogos calculam que um leão adulto necessita de 11 quilos de carne por dia para manter sua condição física ideal, um equivalente ao peso de uma zebra jovem, mas, devido às irregularidades da caça, muitas vezes passam de 5 a 7 dias sem qualquer alimento. Esta capacidade de jejum prolongado é uma adaptação evolutiva crucial, permitindo-lhes sobreviver aos períodos inevitáveis de escassez. Mais de 80% das caçadas em grupos de leões podem falhar, uma estatística que sublinha a dificuldade e a resiliência necessárias para meramente sobreviver, não apenas prosperar, neste ecossistema brutal.
Os machos imponentes e protetores enfrentam ameaças constantes de outros leões nômades, jovens ambiciosos que buscam destronar o rei, e essa luta pelo domínio é um ciclo sem fim na vasta savana. Estudos de campo revelam que coalizões de leões machos podem manter controle territorial por apenas 2 a 4 anos em média, um período surpreendentemente curto que transforma cada dia de reinado em uma vitória preciosa contra o tempo e a ambição rival. A pressão constante de desafiantes jovens significa que os machos alfa vivem em estado perpétuo de alerta, cada rugido distante podendo anunciar uma batalha pela soberania. As leoas, matriarcas e caçadoras primorosas são o coração do clã, as provedoras incansáveis que, contra todas as probabilidades, garantem que a vida continue pulsando em suas veias e nas de seus filhotes famintos. A chegada da seca seca transforma a savana em um deserto implacável, onde a grama verde vira palha seca e a água se torna uma miragem distante, empurrando todos os seres vivos aos seus limites extremos. Hidrólogos mapearam que durante as secas severas, que ocorrem em ciclos de 3 a 7 anos, mais de 90% das fontes de água da savana simplesmente desaparecem, forçando os leões a competir ferozmente pelos poucos pontos de água remanescentes. Estas fontes tornam-se verdadeiros campos de batalha, onde predadores e presas se encontram em uma tensa coexistência ditada pela necessidade desesperada. As fêmeas muitas vezes realizam caçadas coordenadas, uma sincronia de movimentos que revela uma inteligência tática digna de generais, superando adversidades com pura engenhosidade e trabalho em equipe. A busca por alimento vai além da carne. É uma busca por energia, por vitalidade, por tudo que a natureza pode ofertar em seu cardápio limitado. E cada esforço é uma aposta alta contra a incerteza. Biólogos behavioristas descobriram que leoas podem comunicar estratégias de caça através de mais de 20 sinais corporais diferentes. Uma linguagem silenciosa que permite coordenação precisa, mesmo a distância considerável. Esta comunicação não verbal é tão sofisticada que inclui sinais para esperem, cerquem pela esquerda, ataquem agora, demonstrando um nível de cooperação raramente visto no reino animal. Os elefantes, gigantes gentis, são um obstáculo móvel, uma força da natureza que pode, em um instante, esmagar qualquer pretensão de soberania felina, ensinando a humildade aos mais orgulhosos. A cada estação, as regras do jogo mudam e a adaptabilidade se torna a maior arma. A capacidade de ler o vento, de sentir a mudança na pressão, de prever a chegada da próxima escassez ou da próxima presa distante. Zoólogos registraram conflitos fatais entre leões e elefantes, onde um único pisoteio de um paquiderme adulto pode quebrar todos os ossos de um leão. Lembrando que mesmo os reis da selva devem respeitar hierarquias naturais baseadas no tamanho e na força bruta. Esta dinâmica de poder ensina aos leões a importância da escolha cuidadosa das batalhas, distinguindo entre bravura e imprudência suicida. Os leões aprendem desde cedo que o medo é um luxo, a hesitação um erro fatal e a coragem uma necessidade para enfrentar a vastidão de ameaças que surgem de cada sombra, de cada moita escondida.
A vigilância noturna é um fardo pesado, mas essencial, pois muitos perigos se ocultam sob o manto da escuridão, e a audição aguçada é o primeiro aviso contra invasores ou presas desatentas que vagam sob a lua. Neurocientistas descobriram que leões possuem audição 15 vezes mais aguçada que humanos, capazes de detectar sons de baixa frequência a distâncias de até 6 quilômetros. Uma supercapacidade sensorial que transforma cada noite em uma sinfonia de informações vitais para a sobrevivência. Esta acuidade auditiva permite-lhes interceptar comunicações de rivais, localizar presas feridas e detectar a aproximação de tempestades com antecedência crucial. As doenças, silenciosas e devastadoras, podem varrer um clã inteiro em semanas, uma prova da fragilidade da vida selvagem, onde a cura é um milagre e a resistência um dom dos deuses esquecidos. O território que defendem não é apenas um espaço físico, é um recurso, um mapa de água e alimento, um santuário para a próxima geração, e por ele a luta é interminável, uma constante renovação do pacto com a terra. Veterinários selvagens identificaram mais de 30 doenças diferentes que podem afetar populações de leões, desde parasitas microscópicos até vírus letais, cada uma capaz de devastar grupos familiares inteiros em questão de dias. A tuberculose felina transmitida pelos búfalos pode reduzir um leão de 200 quilos a pele e ossos em menos de 6 meses. Uma deterioração que lembra a fragilidade por trás da aparente invencibilidade. A memória de suas caçadas passadas, os erros e acertos, são gravados em seus instintos. Um conhecimento transmitido de geração para geração, o verdadeiro segredo de sua resiliência inquebrantável. A migração dos gnus, embora seja uma fonte de abundância, é também um caos de proporções épicas, um rio de carne em movimento que atrai todos os predadores, tornando a caçada uma arena de múltiplos adversários. Ecólogos estimam que a grande migração envolve mais de 2 milhões de animais em movimento constante, criando um banquete móvel que sustenta não apenas leões, mas todo o ecossistema predatório da savana. Esta migração, seguindo rotas ancestrais de 3.000 quilômetros, representa uma das maiores movimentações de biomassa do planeta, um espetáculo que os leões aprenderam a explorar há milhares de gerações. Leões podem passar até 20 horas por dia descansando, economizando energia para os momentos críticos de caça ou defesa, uma lição de eficiência que a natureza impõe para otimizar suas chances de sucesso. A comunicação dentro do clã é sutil, complexa, baseada em rugidos, cheiros e posturas corporais. Um dialeto silencioso que une cada membro em um propósito comum, a pura sobrevivência. Cronobiólogos descobriram que leões seguem ritmos circadianos altamente precisos, com períodos de atividade sincronizados não apenas com o nascer e pôr do sol, mas também com ciclos lunares que afetam o comportamento das presas.
Esta sincronia temporal permite-lhes interceptar comunicações de rivais, localizar presas feridas e detectar a aproximação de tempestades com antecedência crucial. Os predadores, como fantasmas da noite, rondam constantemente. E os leões sabem que a vigilância é eterna, a única defesa contra uma artimanha ou ataque traiçoeiro que pode vir de qualquer direção. A savana é um espelho, refletindo a crueldade e a beleza da vida, onde a força bruta se curva à inteligência e a solidão é uma condenação, enquanto a união é a única salvação, a última esperança. Primatólogos compararam a estrutura social dos leões com a dos chimpanzés e descobriram similaridades surpreendentes na formação de alianças, na resolução de conflitos e na transmissão cultural de comportamentos. Esta complexidade social rivaliza com a dos primatas mais inteligentes, sugerindo que a inteligência coletiva dos leões pode ser muito mais sofisticada do que tradicionalmente reconhecido pela ciência. Os machos jovens, ao serem expulsos do clã, enfrentam uma odisseia de solidão e perigo, uma jornada de amadurecimento onde a busca por um novo território é uma prova de fogo, o rito de passagem para a realeza. Natureza não oferece garantias, apenas oportunidades, e os leões, em sua sabedoria instintiva, agarram cada chance, transformando o desespero em determinação e a adversidade em um trampolim para o triunfo. Estatísticas mostram que apenas 1 em cada 10 leões machos jovens consegue estabelecer seu próprio território e formar uma pride, uma taxa de sucesso desesperadamente baixa, que explica a ferocidade dos confrontos territoriais. Os 90% que falham enfrentam uma vida nômade de privações, ferimentos constantes e morte prematura. Um destino que transforma cada jovem macho em um guerreiro desesperado. Cada pegada na areia conta uma história de batalhas invisíveis, de confrontos silenciosos com a própria existência e de uma persistência que desafia a lógica em um mundo que não perdoa fraquezas. A chuva, quando finalmente chega, é uma bênção ambivalente, trazendo vida, mas também lama e rios traiçoeiros que podem isolar e afogar, transformando o alívio em uma nova ameaça inesperada. Meteorologistas rastrearam que chuvas torrenciais na savana podem transformar planícies secas em lagos temporários em menos de 3 horas, criando armadilhas mortais onde animais acostumados à seca subitamente se encontram lutando contra correntezas devastadoras. Estas mudanças dramáticas testam a capacidade de adaptação rápida, separando os sobreviventes dos desafortunados. A luta por um parceiro, um elemento crucial para a continuidade da espécie, é um espetáculo de força e exibição, onde os mais aptos prevalecem, garantindo que os genes mais fortes sigam em frente na corrida da evolução. O calor escaldante do meio-dia é um inimigo traiçoeiro, forçando os leões a buscar refúgio na sombra, poupando cada gota de energia, porque um movimento em falso pode ser a diferença entre vida e morte na savana.
Termobiólogos mediram temperaturas de até 50 graus centígrados na superfície da savana durante o meio-dia, calor suficiente para causar queimaduras nas patas desprotegidas e desidratação fatal em questão de horas. Esta fornalha natural funciona como um regulador de atividades, ditando que apenas os movimentos absolutamente essenciais sejam executados durante as horas mais quentes do dia. Na formação de alianças, na resolução de conflitos e na transmissão cultural de comportamentos. Esta complexidade social rivaliza com a dos primatas mais inteligentes, sugerindo que a inteligência coletiva dos leões pode ser muito mais sofisticada do que tradicionalmente reconhecido pela ciência. Os machos jovens, ao serem expulsos do clã, enfrentam uma odisseia de solidão e perigo. Uma jornada de amadurecimento onde a busca por um novo território é uma prova de fogo, o rito de passagem para a realeza. A natureza não oferece garantias, apenas oportunidades. E os leões, em sua sabedoria instintiva, agarram cada chance, transformando o desespero em determinação e a adversidade em um trampolim para o triunfo. Estatísticas mostram que apenas 1 em cada 10 leões machos jovens consegue estabelecer seu próprio território e formar uma pride, uma taxa de sucesso desesperadamente baixa, que explica a ferocidade dos confrontos territoriais. Os 90% que falham enfrentam uma vida nômade de privações, ferimentos constantes e morte prematura. Um destino que transforma cada jovem macho em um guerreiro desesperado. Cada pegada na areia conta uma história de batalhas invisíveis, de confrontos silenciosos com a própria existência e de uma persistência que desafia a lógica em um mundo que não perdoa fraquezas. A chuva, quando finalmente chega, é uma bênção ambivalente, trazendo vida, mas também lama e rios traiçoeiros que podem isolar e afogar, transformando o alívio em uma nova ameaça inesperada. Meteorologistas rastrearam que chuvas torrenciais na savana podem transformar planícies secas em lagos temporários em menos de 3 horas, criando armadilhas mortais onde animais acostumados à seca subitamente se encontram lutando contra correntezas devastadoras. Estas mudanças dramáticas testam a capacidade de adaptação rápida, separando os sobreviventes dos desafortunados. A luta por um parceiro, um elemento crucial para a continuidade da espécie, é um espetáculo de força e exibição, onde os mais aptos prevalecem, garantindo que os genes mais fortes sigam em frente na corrida da evolução. O calor escaldante do meio-dia é um inimigo traiçoeiro, forçando os leões a buscar refúgio na sombra, poupando cada gota de energia, porque um movimento em falso pode ser a diferença entre vida e morte na savana. Termobiólogos mediram temperaturas de até 50 graus centígrados na superfície da savana durante o meio-dia, calor suficiente para causar queimaduras nas patas desprotegidas e desidratação fatal em questão de horas. Esta fornalha natural funciona como um regulador de atividades,
ditando que apenas os movimentos absolutamente essenciais sejam executados durante as horas mais quentes do dia. Quando o paraíso vira inferno, as armadilhas mortais que nenhum leão escapa. A jornada dos leões é pontuada por armadilhas naturais, onde rios traiçoeiros de pântanos ocultos podem se tornar cemitérios silenciosos para os desavisados, testando sua percepção e agilidade a cada passo. As mudanças climáticas, um novo inimigo invisível, alteram os padrões de chuva e seca, desorganizando as migrações e tornando a previsão de recursos uma loteria, empurrando-os a estratégias desesperadas. Climatologistas registraram que as temperaturas médias da savana aumentaram 2,3 graus Celsius nos últimos 50 anos. Uma elevação que parece pequena, mas que está deslocando zonas de vegetação em centenas de quilômetros, forçando tanto predadores quanto presas a reaprender geografias ancestrais. Esta mudança climática está reescrevendo as regras de um jogo evolutivo que permaneceu estável por milênios. A caça, antes um ritual, agora exige táticas cada vez mais refinadas, pois as presas, também adaptadas, desenvolvem sentidos aguçados de velocidades impressionantes, transformando o jogo em um duelo de inteligências. As emboscadas são meticulosamente planejadas, como jogadas de xadrez na savana, onde cada leoa se posiciona antecipando o movimento da presa, transformando o terreno em um tabuleiro de vida ou morte. Zoólogos documentaram que gazelas Thompson podem detectar leões a 800 metros de distância e acelerar de 0 a 60 km por hora em apenas 3 segundos. Uma evolução de capacidades defensivas que força os predadores a constantemente inovar suas estratégias de aproximação. Esta corrida armamentista evolutiva entre predador e presa resulta em um refinamento constante de habilidades em ambos os lados. O calor escaldante do dia, que pode ultrapassar os 40 graus Celsius, drena a energia, forçando-os a caçar sob o manto da noite quando as temperaturas caem e a visibilidade se torna uma vantagem sutil. A perda de um membro do clã, seja por doença ou confronto, deixa uma lacuna dolorosa, testando a resiliência emocional do grupo, que deve seguir em frente, mesmo com o coração pesado pela ausência. Etólogos observaram comportamentos de luto em leões, incluindo o transporte de filhotes mortos por dias, vocalizações prolongadas de chamamento e recusa temporária de alimento. Evidências de vínculos emocionais profundos que contradizem a imagem de predadores frios e calculistas. Estas manifestações de dor revelam uma profundidade emocional comparável à dos elefantes e primatas superiores. Os incêndios florestais, por vezes naturais, por vezes causados, varrem o território, destruindo abrigos de fontes de alimento, forçando os leões a recuar, buscando refúgio em terras desconhecidas e perigosas. A competição com outros grandes carnívoros, como guepardos e leopardos, embora menos direta que com as hienas, ainda representa uma ameaça sutil, pois os recursos são finitos e cada caçada conta.
Pirólogos calculam que incêndios naturais na savana podem percorrer até 100 km por dia, quando impulsionados por ventos fortes, criando frentes de fogo que se movem mais rapidamente do que qualquer animal consegue correr, transformando a fuga em uma corrida literal contra a morte. Estes incêndios, embora devastadores, também renovam pastagens e eliminam parasitas, criando um ciclo complexo de destruição e renovação. As patrulhas territoriais, que podem cobrir dezenas de quilômetros em uma única noite, são essenciais para demarcar sua presença, mas também expõem os leões a emboscadas e confrontos inesperados com rivais. A fome, como uma sombra constante, os força a explorar cada centímetro do seu domínio. Farejando pistas, ouvindo sons mais leves, transformando a savana em um mapa de esperança e desespero. GPS tracking revelou que leões podem percorrer até 25 km em uma única noite de patrulhamento. Uma maratona noturna que exige resistência física extraordinária e navegação precisa através de territórios complexos. Estas jornadas são simultaneamente exercícios de marcação territorial, reconhecimento de recursos e intelligence gathering sobre movimentos de rivais e presas. A cooperação na caça é um exemplo de inteligência coletiva, onde cada leoa, ao bloquear uma rota de fuga, demonstra um entendimento inato de geometria e física, uma obra-prima de estratégia em movimento. As mães, com seus filhotes recém-nascidos, enfrentam um desafio mais solitário e perigoso, escondendo-os de predadores e de machos de seu próprio clã, que podem ser uma ameaça se não forem os pais biológicos. Estudos genéticos revelam que até 40% dos filhotes em um clã podem não ser descendentes do macho alfa, resultado de acasalamentos secretos com machos de coalizões vizinhas, uma estratégia evolutiva que garante diversidade genética, mas que cria conflitos sociais complexos. A vegetação densa, que em uma estação é um abrigo, na outra se torna um inferno de arbustos secos, um labirinto que pode ocultar perigos ou esconder a tão necessária presa, um obstáculo sempre em mudança. Os choques com humanos, embora dolorosos, são lições de cautela, ensinando-os a evitar armadilhas invisíveis e a respeitar as fronteiras de um inimigo que não compreende as leis da savana, apenas as suas próprias. Antropólogos documentaram mais de 2.000 vezes conflitos leão-humano nos últimos 20 anos, um aumento de 400% que coincide com a expansão de assentamentos humanos e a diminuição de habitats naturais. Estes encontros fatais forçam os leões a desenvolver novas formas de cautela, aprendendo a identificar sinais de presença humana que seus ancestrais nunca precisaram reconhecer. A adaptabilidade da dieta, embora os leões prefiram grandes ungulados, em tempos de escassez, eles podem recorrer a presas menores ou até mesmo carcaças, uma prova de sua capacidade de sobreviver em qualquer condição. As tempestades de poeira, que transformam o dia em noite, cegam e desorientam, tornando a caça impossível e a navegação um pesadelo, testando sua capacidade de permanecerem calmos no meio do caos e da desordem. Meteorologistas identificaram que tempestades de areia na savana podem transportar até 200 milhões de toneladas de poeira, criando nuvens que se estendem por mais de 500 quilômetros e reduzem a visibilidade a menos de 5 metros.
Durante estas tempestades, os leões desenvolveram a habilidade de navegar por ecolocação rudimentar e memória tátil das texturas do solo. O instinto de proteção é mais forte do que a dor ou cansaço, impulsionando as leoas a lutar até o último suspiro para defender seus filhotes. Um ato de amor e bravura que ressoa através da vasta savana. As táticas de intimidação, como o rugido em coro ou a exibição de força, são usadas para afastar invasores sem um confronto direto, economizando energia e evitando ferimentos desnecessários em um reino onde cada arranhão é um risco. Psicólogos animais descobriram que leoas podem entrar em estados de fúria maternal, onde os níveis de adrenalina aumentam 300%, permitindo-lhes enfrentar predadores muito maiores, incluindo hipopótamos e rinocerontes, quando seus filhotes estão em perigo. Este estado alterado de consciência temporariamente suprime a percepção de dor e medo, transformando-as em máquinas de combate implacáveis. A jornada de um leão solitário em busca de um novo clã ou território é uma epopeia de vulnerabilidade, onde cada sombra pode ser um inimigo e cada dia é uma prova de sua capacidade de persistir sozinho na vastidão. A busca por água em tempos de seca é uma peregrinação que pode durar dias, com os leões utilizando seus sentidos aguçados para farejar umidade subterrânea ou seguir o cheiro de um rio distante. Um esforço colossal. Hidrólogos rastrearam leões caminhando até 80 quilômetros em busca de água durante secas severas. Jornadas que podem durar até uma semana sem qualquer hidratação, dependendo apenas da umidade obtida do sangue das presas. Esta resistência à desidratação extrema representa uma adaptação fisiológica que permite a sobrevivência em condições que seriam fatais para a maioria dos mamíferos. A interação com outras espécies, como os chacais ou abutres, é uma rede de informações, onde a presença de carcaças pode ser sinalizada, um banquete temporário, mas vital para saciar a fome de um clã faminto. O desespero pode levar os leões a desafiar presas maiores e mais perigosas, como búfalos ou girafas. Uma aposta de alto risco que, se bem sucedida, pode garantir semanas de alimento, mas que também pode resultar em ferimentos graves ou morte. Ornitólogos descobriram que abutres podem voar a altitudes de até 11.000 metros, oferecendo aos leões um sistema de vigilância aérea natural, que se estende por centenas de quilômetros quadrados. Os leões aprenderam a interpretar os padrões de voo dessas aves como mapas tridimensionais de oportunidades alimentares, uma parceria entre espécies não intencional, mas mutuamente benéfica. A vigilância contra doenças transmitidas por carrapatos ou moscas tsetse é constante, pois uma simples picada pode levar a febre, fraqueza e, em última instância, a morte. Um inimigo microscópico, mas letal. A geografia da savana, com suas colinas, rios e matas, é utilizada de forma estratégica pelos leões que conhecem cada esconderijo e cada rota de fuga, transformando o ambiente
em seu favor durante as caçadas. Parasitólogos identificaram mais de 50 espécies diferentes de parasitas que infectam leões, desde protozoários microscópicos até vermes de 3 metros de comprimento, cada um capaz de debilitar gradualmente mesmo os predadores mais poderosos. A coevolução com estes parasitas criou um sistema imunológico felino extraordinariamente robusto. Mas que ainda pode ser sobrecarregado em períodos de estresse nutricional. O sol da manhã, ao clarear a paisagem, não é apenas luz, mas um relógio implacável, ditando o início de atividades de caça e patrulha, pois a cada minuto que passa, as chances de sucesso podem diminuir drasticamente. As leoas jovens, em suas primeiras caçadas, aprendem com as mais experientes, observando cada movimento, cada estratégia, absorvendo o conhecimento ancestral que será vital para sua própria sobrevivência e para a do clã. Neurologistas descobriram que o cérebro dos leões possui neurônios espelho altamente desenvolvidos, permitindo aos filhotes aprender técnicas complexas de caça apenas observando os adultos, um processo de aprendizagem por imitação tão sofisticado quanto o dos primatas superiores. Esta capacidade de transmissão cultural garante que conhecimentos cruciais sejam preservados através das gerações. Os machos patrulham as fronteiras, deixando marcas de cheiro e rugidos para afastar intrusos, uma demarcação invisível, mas poderosa, que protege o território e seus preciosos recursos de invasores traiçoeiros. As armadilhas humanas, como cercas e assentamentos, fragmentam seus habitats, forçando os leões a se aventurar em áreas desconhecidas, aumentando o risco de conflitos e diminuindo suas chances de encontrar presas e água. Engenheiros conservacionistas calcularam que cercas e estradas fragmentaram mais de 60% dos antigos territórios leoninos, criando ilhas de habitats que são pequenas demais para sustentar clãs viáveis a longo prazo. Esta fragmentação força os leões a atravessar áreas hostis, aumentando mortalidade por atropelamentos, conflitos humanos e perda de diversidade genética. A necessidade de se adaptar a diferentes tipos de presas, desde pequenas gazelas a grandes zebras, demonstra a versatilidade dos leões. Que ajustam suas táticas de caça para cada desafio, uma maestria de estratégias. Os filhotes, em sua curiosidade, muitas vezes se expõem a perigos, mas as mães, com sua vigilância incansável, estão sempre prontas para intervir, defendendo-os com ferocidade e amor incondicional. Um laço inquebrantável. Etólogos registraram que leoas podem distinguir entre 15 tipos diferentes de chamados de alerta de seus filhotes, desde "estou com fome" até "há perigo iminente", cada um provocando respostas comportamentais específicas e imediatas. Esta comunicação mãe-filhote é tão refinada que permite coordenação precisa,
mesmo quando separados por grandes distâncias na vegetação tensa. A comunicação com outros clãs, muitas vezes através de rugidos à distância, é uma forma de evitar confrontos diretos, uma diplomacia selvagem que busca manter a paz em um território já tão disputado e volátil. A savana não é apenas um habitat, é um campo de treinamento, onde cada experiência, cada erro, cada vitória moldam os leões em guerreiros mais astutos e resilientes, prontos para qualquer desafio que o futuro lhes apresente. Acusticólogos descobriram que rugidos de leões podem carregar informações específicas sobre idade, condição física, localização exata e intenções do rugidor, funcionando como um sistema de comunicação a longa distância mais sofisticado que muitos sistemas de telecomunicações humanos. Esta internet acústica da savana permite coordenação territorial em escalas continentais. As chuvas inesperadas, que transformam riachos secos em torrentes furiosas, podem isolar partes do território, forçando os leões a buscar rotas alternativas. Uma prova de sua capacidade de navegar em um mundo em constante mudança. A presença de predadores, como leopardos, embora menos ameaçadora para adultos, representa um risco constante para filhotes desacompanhados, adicionando uma camada extra de vigilância à já exaustiva rotina das leoas. Hidrólogos registraram que algumas chuvas tropicais podem depositar 200 milímetros de água em apenas uma hora. Transformando vales secos em rios caudalosos, capazes de arrastar até mesmo elefantes adultos. Estas enchentes súbitas reescrevem temporariamente a geografia da savana, forçando todos os habitantes a reaprender rotas de navegação desenvolvidas ao longo das gerações. O calor do solo escaldante queima as patas, mas o instinto de caça e a necessidade de proteger o clã os impulsiona. Uma dor menor comparada à fome ou ameaça de um rival, um sacrifício diário para a sobrevivência. A hierarquia familiar, com a leoa alfa liderando as caçadas e decidindo os movimentos do clã, é um fator crucial para a organização e a eficiência, garantindo que o grupo funcione como uma máquina bem azeitada na savana. Termômetros especializados mediram temperaturas de superfície de até 65 graus Celsius no solo da savana durante ondas de calor. Temperatura suficiente para causar queimaduras de 3º grau em segundos. Os leões desenvolveram uma marcha especial chamada passo quente, onde minimizam o tempo de contato das patas com o solo superaquecido. Uma adaptação comportamental única entre os grandes felinos. A savana, na sua essência, é um palco de contrastes. A beleza da paisagem versus a brutalidade da luta. O calor do sol versus o frescor da noite. A vida vibrante versus a morte iminente. Uma dicotomia constante. Os leões aprendem a ler os sinais de outros animais, como o comportamento das aves ou o alarme das gazelas, utilizando esta informação para localizar presas ou identificar perigos. Uma rede de inteligência natural. Ornitólogos catalogaram mais de 200 espécies de aves na savana que funcionam como um sistema de alarme natural, cada uma com chamados específicos para diferentes tipos de predadores. Os leões aprenderam a decodificar esta cacofonia de avisos, distinguindo entre alertas para serpentes, aves de aprague, mamíferos terrestres
e até mesmo humanos, transformando o couro natural em uma rede de inteligência em tempo real. A seca mais devastadora dos últimos 40 anos, como os leões enfrentam o apocalipse. A seca atinge seu ápice, transformando a savana em um deserto de poeira e desespero, onde a água é um luxo e a sobrevivência pende por um fio, uma crise ambiental que testará os limites de cada leão e de todo o clã. As carcaças diminuem, as presas desaparecem no horizonte em busca de água, e a fome se torna um fantasma onipresente, forçando os leões a tomar decisões desesperadas, arriscando tudo em uma última e crucial caçada. Climatologistas registraram que a seca atual na savana é a mais severa dos últimos 40 anos, com precipitação 85% abaixo da média histórica, criando condições que não eram vistas desde os grandes eventos de extinção do Pleistoceno. Esta seca extrema está forçando adaptações comportamentais que podem estar redefinindo a própria natureza da sociedade leonina. Um invasor, um leão solitário e faminto, aparece nas fronteiras do território, desafiando a autoridade do rei, e um confronto iminente se anuncia, uma batalha pelo domínio que pode redefinir o futuro do clã. A doença, silenciosa e invisível, ataca os filhotes mais jovens, uma ameaça que se espalha rapidamente, testando a força e a união das leoas em uma corrida contra o tempo para salvar sua prole do destino cruel. Veterinários documentaram um surto de sinomose felina que pode matar 90% dos filhotes infectados em menos de uma semana. Uma epidemia que se espalha através de mosquitos e não pode ser combatida com medicina tradicional. Esta doença microscópica representa um inimigo mais letal que qualquer rival físico, capaz de devastar uma geração inteira de futuros reis. Uma queimada descontrolada avança rapidamente, engolindo tudo em seu caminho, e os leões se veem encurralados, fugindo do fogo e da fumaça, em uma corrida desesperada para encontrar um refúgio seguro antes que seja tarde demais. A escassez de alimento força as leoas a caçarem presas maiores e mais perigosas, como búfalos furiosos, uma aposta de alto risco que pode resultar em ferimentos graves ou morte, mas é a única chance de saciar a fome do clã. Especialistas em incêndios mediram que as chamas podem se mover a 40 km por hora impulsionadas por ventos secos, criando uma parede de fogo de 20 metros de altura que consome tudo em segundos. A temperatura no centro do incêndio pode atingir 1.200 graus Celsius, suficiente para derreter metais, transformando a fuga em uma literal corrida contra o inferno terrestre. O macho alfa, exausto e envelhecido, sente o peso do seu reinado enquanto jovens e vigorosos leões nômades se aproximam, desafiando seu poder em um embate inevitável, um teste final de sua força e determinação. A savana, em sua crueldade máxima, expõe a fragilidade da vida, onde o mais leve erro pode ser fatal, e a cada passo o perigo se esconde, à espreita, pronto para atacar os despreparados e os enfraquecidos.
Gerontólogos descobriram que leões machos começam a declinar fisicamente aos 10 anos, perdendo 15% de sua massa muscular anualmente, enquanto os jovens desafiantes estão no auge da sua força aos 5 e 7 anos. Esta janela de vulnerabilidade cria um drama inevitável, onde experiência e sabedoria enfrentam vigor e ambição em confrontos que podem durar horas. Um filhote se perde do clã durante uma migração caótica, enfrentando sozinho a vastidão perigosa. E o tempo é um inimigo implacável enquanto a leoa mãe busca desesperadamente seu pequeno antes que os predadores noturnos o encontrem. A disputa por uma fonte de água remanescente, um poço lamacento em meio à seca, se intensifica, atraindo todos os animais sedentos e predadores oportunistas, transformando o local em uma arena de tensão e conflito constante. Rastreamento por GPS revelou que um filhote perdido pode vagar até 15 quilômetros em um único dia, uma distância que o separa definitivamente do clã, em um território onde cada quilômetro adicional multiplica exponencialmente os perigos. A taxa de mortalidade de filhotes perdidos é de 99%, fazendo de cada reunião um milagre estatístico. Os ventos uivam, a areia chicoteia o ar e uma tempestade de areia gigantesca se aproxima, engolindo a paisagem em um véu de poeira e desorientação, forçando os leões a buscar abrigo e a enfrentar o caos da natureza. A luta por território se torna mais acirrada, com clãs vizinhos invadindo as fronteiras, e os leões devem defender seu domínio com ferocidade, em um confronto que pode decidir quem viverá e quem perecerá na savana. Meteorologistas traquearam tempestades de areia que podem transportar partículas por mais de 2.000 quilômetros, criando nuvens de poeira visíveis do espaço e reduzindo a visibilidade a zero absoluto. Durante essas tempestades, a temperatura pode cair 15 graus Celsius em minutos, criando choque térmico que pode ser fatal para animais já enfraquecidos pela fome e sede. Um grupo de caçadores furtivos, com suas armas silenciosas e cruéis, se infiltram no território. Uma ameaça invisível e mortal, que os leões precisam sentir e evitar, pois a inteligência humana é um adversário implacável. A mãe leoa, com seus últimos esforços, protege seus filhotes de um ataque surpresa de hienas. Uma batalha desesperada, onde a força e a coragem são os únicos escudos contra a voracidade dos inimigos sedentos. Estatísticas de conservação mostram que caçadores furtivos matam um leão a cada 6 horas na África, usando arames de farpa, venenos e armas automáticas, que transformam a caça em uma execução industrial. Estes predadores humanos representam uma ameaça evolutivamente nova, contra a qual milhões de anos de adaptação felina não oferecem proteção adequada. O rio, antes um bebedouro seguro, incha com as chuvas torrenciais, transformando-se em uma correnteza mortal, e os leões precisam atravessá-lo para acessar novas áreas de caça, uma travessia cheia de riscos e incertezas. A liderança do clã é questionada internamente, com disputas e tensões crescendo entre os machos e as fêmeas. E a coesão do grupo é posta à prova em um momento crucial, onde a união é a única salvação. Engenheiros hidráulicos calcularam que rios da savana podem aumentar seu volume em 500% durante chuvas torrenciais,
criando correntezas de até 60 km por hora capazes de arrastar hipopótamos adultos. A travessia destes rios enfurecidos requer timing perfeito e coordenação grupal, pois um único erro pode significar afogamento instantâneo. A savana revela sua face mais cruel, com corpos de presas caídas pela fome e pela sede. Um cenário desolador que os leões precisam suportar, lembrando-os da fragilidade da vida e da brutalidade de seu mundo. Um leão jovem e inexperiente se aventura sozinho em um território desconhecido, enfrentando perigos imprevistos, e sua jornada solitária é um teste de resiliência, onde cada sombra pode ser uma ameaça. Ecólogos contabilizaram mais de 10.000 carcaças de herbívoros em uma única área de 100 km² durante a seca atual, criando uma paisagem apocalíptica que atrai milhares de carniceiros e representa tanto a oportunidade quanto o perigo extremo para os leões sobreviventes. Esta mortandade em massa é visível do espaço através de imagens de satélite. A busca por um mate se torna uma corrida contra o tempo, com a competição acirrada entre machos rivais, e a exibição de força e determinação é crucial para garantir a oportunidade de perpetuar a linhagem. A presença de predadores noturnos, como leopardos e guepardos, aumenta com a escuridão, e os leões precisam redobrar a vigilância, pois a noite esconde armadilhas e inimigos que se movem silenciosamente. Biólogos reprodutivos descobriram que o estresse extremo pode reduzir a fertilidade das leoas em até 70%, criando uma crise demográfica onde menos filhotes nascem exatamente quando a população mais precisa de renovação. Esta pressão reprodutiva adiciona urgência desesperadora às disputas por parceiros, tornando cada acasalamento uma questão de sobrevivência da espécie. Um incêndio subterrâneo, invisível e traiçoeiro, consome as raízes da vegetação, criando armadilhas mortais no solo, e os leões precisam sentir o perigo sob suas patas, evitando o colapso do terreno a todo custo. A savana, em sua imprevisibilidade, lança um desafio sem precedentes, onde as habilidades aprendidas ao longo da vida são postas à prova e, a cada momento, a decisão errada pode custar caro e selar o destino. Geólogos identificaram incêndios de turfa subterrânea que podem queimar por meses a metros de profundidade, criando cavidades ocultas que colapsam sem aviso, engolindo animais inteiros. E estes incêndios invisíveis são detectáveis apenas por um leve aumento da temperatura do solo, exigindo sensibilidade tátil extrema nas patas dos leões. Ato 5. Depois do caos, o renascimento que transformou para sempre os reis da savana. A tempestade finalmente cede, revelando uma savana renascida, lavada e purificada.
mas com cicatrizes profundas que contam a história das batalhas e das perdas, um novo normal de equilíbrio delicado. O clã, embora menor e mais resiliente, emerge fortalecido, os laços familiares mais apertados pela provação, um testemunho da união que os manteve vivos, provando que a verdadeira força está na coesão e na adaptação. Ecólogos documentaram que ecossistemas pós-crise frequentemente emergem mais resilientes, com maior diversidade genética entre os sobreviventes e estruturas sociais mais flexíveis adaptadas aos novos desafios. Esta força através da diversidade representa um princípio fundamental da evolução que os leões exemplificam perfeitamente. Os filhotes que sobreviveram, mais fortes e astutos, representam a promessa de um futuro. Os herdeiros de um legado de resiliência que ecoará por gerações na vastidão dourada da savana. O leão alfa, com novas cicatrizes e uma sabedoria mais profunda, reafirma seu domínio. Um rei forjado na diversidade, cujo rugido agora carrega o peso da experiência e a promessa de um reinado renovado. Geneticistas descobriram que leões sobreviventes de crises extremas desenvolvem expressões gênicas alteradas que são transmitidas às próximas gerações, uma forma de memória genética que prepara os descendentes para futuros desafios similares. Esta herança epigenética garante que as lições da sobrevivência sejam literalmente gravadas no DNA. A savana se recupera lentamente e a vida, em sua tenacidade, encontra novas formas de florescer, pintando a paisagem com tons de verde e esperança, um ciclo de renovação que se repete infinitamente. A verdade sobre os leões, desvendada nas sombras da luta, revela que seus segredos não são apenas táticas de caça, mas a complexidade de um sistema social e a profundidade de um instinto de sobrevivência inabalável. Botânicos registraram que certas gramíneas da savana podem regenerar completamente em apenas 21 dias após queimadas devastadoras. Um processo de renovação que transforma cinzas em vida nova mais rapidamente que qualquer ecossistema terrestre. Esta capacidade de ressurreição vegetal oferece esperança renovada para todos os habitantes da savana. Cada leão, cada leoa é uma peça vital no quebra-cabeças da savana, contribuindo para a dança da vida e da morte. Um equilíbrio intrínseco que mantém o ecossistema pulsando em seu ritmo ancestral. A história de sua batalha eterna é um lembrete vívido da fragilidade da vida selvagem, mas também da sua capacidade surpreendente de se reerguer, de se adaptar e de persistir contra todas as probabilidades, mesmo as mais sombrias. Matemáticos ecológicos calcularam que a remoção de uma única pride de leões pode alterar as populações de herbívoros em cascata, afetando até 23 espécies diferentes em uma área de 1.000 km². Esta influência desproporcional confirma que leões são verdadeiras espécies-chave, cuja presença é fundamental para a integridade de todo o ecossistema. Os perigos persistem, mas a savana, em sua sabedoria, ensinou os leões que a vigilância é eterna,
A resiliência é a chave e a união é o escudo mais forte contra as adversidades que o futuro lhes reserva. A presença humana, embora um desafio crescente, também traz a oportunidade de coexistência, de um entendimento mútuo que pode proteger esses magníficos predadores e seu lar ancestral para gerações futuras. Conservacionistas desenvolveram modelos matemáticos mostrando que investimentos de apenas $2 por hectare em conservação podem garantir a sobrevivência de populações leoninas por mais 100 anos. Esta descoberta prova que a coexistência entre humanos e leões não é apenas possível, mas economicamente viável e mutuamente benéfica. A savana respira, pulsa, em um ritmo que transcende o tempo. E os leões, seus guardiões, continuam sua jornada. Os segredos da sua sobrevivência, sussurrados pelos ventos que varrem a vasta paisagem dourada. A cada amanhecer, uma nova chance de reafirmar seu domínio, de aprender com os erros do passado e de lutar com mais fervor para um futuro incerto, mas repleto de promessas de vida. Um ciclo sem fim. Astrofísicos descobriram que a savana africana é visível do espaço como uma mancha dourada distinta, um ecossistema tão único que pode ser identificado por satélites a centenas de quilômetros de altura. Esta singularidade cósmica sublinha a importância planetária deste reino leonino que se estende muito além das fronteiras terrestres. A resiliência dos leões não é apenas física, mas um espírito indomável que desafia a dor e a perda. Um legado que inspira e nos lembra da força inata que reside em cada ser vivo, na face da adversidade brutal. A savana, em sua majestade, é um monumento à vida. Um testamento da beleza e da brutalidade da natureza, onde a cada pôr do sol, uma nova história de sobrevivência é escrita nas cores vibrantes do crepúsculo. Filósofos da natureza argumentam que os leões representam a essência do sublime natural, uma força simultaneamente bela e aterrorizante que conecta observadores humanos com verdades fundamentais sobre existência, mortalidade e a majestade da vida selvagem. Esta conexão transcendental explica por que os leões capturam imaginações humanas há milênios. Os segredos revelados não são fantasias, mas a dura realidade de um mundo onde a persistência é a única garantia e a luta pela vida é a melodia que ecoa nos corações dos reis da savana. Para sempre. A regeneração da savana após a seca, a volta das manadas, são sinais de esperança. Um renascimento que mostra a capacidade da natureza de se curar, oferecendo um novo banquete para os sobreviventes resilientes. Climatologistas preveem que padrões de chuva na savana seguem ciclos de 11 anos ligados à atividade solar, significando que períodos de abundância e escassez são previsíveis com décadas de antecedência. Este conhecimento ancestral, codificado no comportamento leonino, representa uma forma de meteorologia instintiva que rivaliza com previsões científicas modernas. E assim, a savana continua sua dança milenar, e os leões, seus guardiões silenciosos, com seus segredos revelados, asseguram que a batalha pela sobrevivência nunca terá de fato um fim. A lenda dos reis africanos se perpetua, não em pedra ou pergaminho, mas na própria vida que pulsa sobre o sol eterno da savana, onde cada rugido ecoa através do tempo, carregando a promessa imortal da vida selvagem. Arqueólogos encontraram pinturas rupestres de 40 mil anos mostrando leões em poses idênticas às observadas hoje.
evidência de que estes felinos representam uma continuidade comportamental que atravessa eras geológicas. Esta estabilidade milenar faz dos leões verdadeiras pontes vivas entre o passado ancestral e o futuro incerto da vida na Terra.